Não, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o grupo de apoio a pais e familiares de autistas cristãos nascidos para vencer. Hoje é dia 21 de setembro de 2024, são 19 horas e 50 minutos, mais conhecido como 10 para as 8 horas da noite. Eu estou falando diretamente da Praia Grande, em São Paulo, Brasil, alcançando mais de 67 países cadastrados em nossas redes de missões e evangelismo. Glória a Deus por isso, por podermos fazer esta obra, por Deus ter colocado no nosso caminho uma obra tão maravilhosa, não é? É todo sábado, às 8 horas da noite, aqui no Facebook, ao vivo, espalhado em várias e várias páginas do Facebook. Nós fazemos essa live que tem como intuito trazer informação, combater o preconceito. A maior arma contra o preconceito é a informação. Então, a gente se propõe a estar aqui todo sábado, trazendo informações importantes sobre o TEA, sobre o autismo. Não é uma live para autistas, é uma live para pessoas que convivem com autistas. Então, pais, familiares, amigos, colegas de trabalho, esposo, esposa, né? Tio, tia, vovó, que quer saber um pouco mais sobre o autismo, ter mais informação sobre o TEA, desse espectro, né? Que é tão imenso e tão cheio de informações e que nós precisamos levar para as pessoas, sempre trazendo as informações básicas. Hoje, de cada 36 crianças que nascem, uma nasce com o espectro do autismo. Então, querendo ou não, você que está me ouvindo, uma hora ou outra, você vai se deparar com um autista na tua vida. Seja um filho, seja um sobrinho, seja um neto, seja a pessoa pela qual você se apaixone, seja um colega de trabalho, seja um amigo que você faz na vida. Então nós precisamos estar preparados para que não cometamos injustiças, né? Embora outra informação básica e importante é que o autismo não é uma doença e também não é uma maldição. São simplesmente pessoas diferentes e que precisam ser entendidas para que possam conviver saudavelmente com as pessoas tidas como normais, não é? São pessoas deficientes, sim, com um excesso de neurônios, muito mais neurônios do que uma pessoa normal, o que faz com que ela traga na sua sensibilidade, principalmente auditiva, o olfato, o paladar, a visão, o toque, não é? Uma sensibilidade muito mais apurada do que um ser humano normal. Isso pode parecer, em primeiro momento, bacana, nossa, um super-herói. É quase isso. O problema é que, principalmente no quesito som, né? A pessoa acaba ficando nervosa. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, um farmacêutico, e ele estava me dizendo, olha, quando eu era jovem, criança, jovem, passava aquelas motos barulhentas, eu olhava e gostava. Hoje, quando eu estou aqui trabalhando e passa uma moto barulhenta, me dá raiva, rapaz. Então, é esse tipo de sentimento, né? A gente passa a entender, com o tempo vai se tornando mais fácil entender a hipersensibilidade que os autistas trazem. Essa semana em especial, de quinta-feira para cá, depois de 4 anos, meu filho, né, Rodolfo, ele tem 4 anos e foi a primeira crise que ele teve. Nós ainda estamos correndo atrás. A gente sabe que ele tem um desconforto, uma irritabilidade em relação ao sono. Ele não gosta de ser acordado. Então, se por algum motivo ele estiver dormindo e ele acordar no meio da noite, seja por um mosquito,
seja porque ele dormiu mais do que o horário da escola, ele fica extremamente irritado. Então nós já tínhamos passado por essa experiência dele irritado com problemas do sono, né? Bem irritado. Mas na quinta-feira, de quarta para quinta-feira, ele não dormiu bem, ficou acordado brincando a madrugada inteira e foi para a escola com o sono completamente bagunçado e dormiu na escola. E aí, para vir embora, a professora teve que acordá-lo. Ao acordá-lo, ele ficou bravo, mas nada que preocupasse, vamos dizer assim, não é? Ele veio para casa, eu o recepcionei como sempre, com festa, com piquenique, salgadinho, bolinho, a balinha dele. E ele não estava feliz como todos os dias. Ele estava aparentemente com sono. Então eu levei ele até a cama dele. Ele aparentemente ia dormir, mas de repente ficou elétrico. E desse momento para cá, de quinta-feira à noitinha, até este momento aqui mais ou menos, nós estamos com o Rodolfo em crise, né? Correndo de um lado para o outro, colocando a língua em todos os lugares, chorando sem parar o dia inteiro, chorando, correndo para lá e para cá. E é que resolveram soltar fogos aqui. E são problemas que a gente atravessa, né? A irresponsabilidade do ser humano, a imbecilidade do ser humano, não é? A gente está aqui falando sobre preconceito e é muito difícil que algum vizinho aqui não saiba que eu tenho um filho autista. E o imbecil resolve soltar bomba a essa hora da noite, né? Festejando sabe-se lá o quê. Mas que Deus o dê em dobro toda a sabedoria e alegria que ele está proporcionando nesse momento. Bom, voltando, então nós tivemos esse primeiro contato com a crise do Rodolfo. O Rodolfo, que é uma criança extremamente alegre, tendo como a grande comorbidade o fato de não falar, ser não verbal, né? Mas no mais ele não traz nenhum outro problema. Mas de quinta-feira para cá, realmente, foram dias bem difíceis e a gente não estava preparado para isso, essa aqui é a verdade, né? Não esperávamos que ia acontecer. Então, foi mesmo dias bem difíceis. Agora, ele deu uma boa acalmada, tomou o medicamento, a melatonina, né, para poder dormir. E aí vamos esperar essa primeira experiência que nós tivemos de crise do Rodolfo, que seja a última, em nome de Jesus, que ele possa acordar bem, felizinho, como sempre foi a nossa alegria, né? E aí é que a gente entende cada vez mais a importância desta live, o quanto nós nos sentimos impotentes. Você vê o seu filho em crise, você vê o seu filho correndo para lá e para cá e ele não aceita o teu abraço, não aceita o teu beijo, não aceita o teu carinho, ele parece que se desconecta completamente e você acaba se desgastando muito emocionalmente, mas muito, muito, muito. E aí é necessário você ter com quem desabafar, alguém que você converse, alguém que te oriente. É por esse motivo, mais do que nunca, que nós estamos aqui. Eu estou moído. Hoje nós fomos atrás de alguns medicamentos e eu fiquei com ele porque ele quis ficar no meu cangote, né? Aqui, com as perninhas aqui. E ele já tá com 18 quilos. E eu fiquei exatamente 1 hora com ele andando para lá e para cá. E estou bem cansado. Mas a gente não pode baixar a guarda no meio da guerra, não é? A gente tem que entender o chamado e tem que fazer a despeito das dificuldades. Temos que enfrentar. Muito amor, muita paciência e buscar força em Deus para sempre continuarmos a nossa caminhada, certo? Hoje eu trouxe 3 vídeos para vocês, para nós conversarmos a respeito, não é?
o tema de hoje são os primeiros sinais do autismo. A semana passada nós falamos sobre o autismo feminino, que é um assunto pouco explorado. Fala-se pouco porque é mais raro o caso do autismo em mulheres. E nós trouxemos este assunto. Hoje vamos falar sobre os primeiros sinais. E aí é importante para você que é mãe, pai, tio, tia, irmão, vovô, vovó, e começa a perceber algumas diferenças na criança. Hoje nós vamos te mostrar alguns sinais que podem acender um sinal de alerta para que você comece a procurar já ajuda, né? Entendendo sempre que não é motivo de tristeza nenhuma o diagnóstico do autismo. O seu filho não vai ter o futuro comprometido, ele não vai, absolutamente, vai ter uma vida normal, vai desenvolver. Por isso que é importante que seja diagnosticado o quanto antes, para que as suas comorbidades sejam tratadas ainda na infância, para que ele tenha uma juventude, né, mais normal possível e uma vida adulta absolutamente independente, certo? Então é para isso que nós estamos aqui. E aí vai aquele pedido de ajuda de sempre, né? Que você curta a nossa transmissão, a nossa live, que você possa clicar aí no botãozinho curtir, que você possa compartilhar, mesmo que seja só durante o momento da live, assim as pessoas os seus amigos podem receber mais informações também sobre o autismo e ficar mais preparados, né? Para que se um dia um TEA apareça na sua vida. A gente nunca espera, né? Eu com quase 50 anos jamais imaginei que teria um filho maravilhoso com TEA. E apareceu. E quando nasce uma criança autista, não nasce pai e mãe autista. Nasce uma jornada de aprendizado pela frente. Para que essa jornada de aprendizado seja mais fácil para você, é que nós estamos aqui. Então, se você compartilha essa live na sua página do Facebook, você pode, até sem saber, ajudar muitas pessoas, tá bom? O nosso WhatsApp, para que você possa conversar, pedir ajuda, desabafar, chorar, é o 13997593376, 24 horas por dia, a hora que você quiser. Eu estou aqui para te ajudar, tá bem? Você que vai nos assistir posteriormente no YouTube e no Spotify, se você puder colocar o seu nome, o lugar de onde você está falando, para que eu possa te conhecer, eu vou ficar muito feliz. Sabe por quê, meu irmão? Porque existem dois tipos de pessoas que convivem com o TEA. Com pessoas que participam da live. Aquela que está preocupada única e exclusivamente com o seu filho, e isso é justo, né? Você precisa de ajuda para com o seu filho, você precisa de apoio, de informações sobre direitos, sobre remédios, sobre uma série de coisas. E existe um outro grupo que entende que se Deus te colocou neste caminho do TEA, é porque Deus tem um propósito e as pessoas acabam se tornando soldados deste grande exército. E aí a live já não é mais específica para o seu filho. Então é a importância de se abraçar a causa e levar informação adiante, né? Então são esses dois tipos de pessoas que participam da live, aqueles que têm um motivo pessoal e aqueles que têm o motivo da causa, né? Então, você que tem o seu motivo pessoal, seja bem-vindo, espero que seja uma live bem informativa. E você que tem isso como, por exemplo, a minha irmã Josi, lá de Monte Belo, em Minas, ela é uma guerreira da causa. O autismo não é só uma questão do filho dela, é uma questão de humanidade, né? É uma luta mesmo pela causa do autista.
Então, se você quer ser um exército dessa causa do autistas, una-se a nós. Esteja conosco, divulgue, né? Nos ajude a ir mais adiante, tá certo? E se você, Deus tocar o teu coração, você quiser ajudar-nos financeiramente, porque você sabe que isso tudo é muito difícil hoje, só o que nós gastamos de remédio não está escrito, né? Remédio, combustível, tempo, tudo. É muito desgastante mesmo. Então, se você puder e quiser nos ajudar, o nosso Pix é pixajz@gmail.com. E nós pedimos que Deus te retribua muitas vezes mais toda a ajuda que você puder nos dar. Tá certo? Então tá bom. Silvia, filha querida, graça e paz, seja bem-vinda. Uma boa live para você. Aqui no meu contador de espectadores aparecem mais pessoas, mas ninguém deu boa noite. Então, eu não consigo responder para vocês. Pode acontecer de você estar numa outra live ou numa outra ramificação da live, né? Para que eu enxergue aqui no OBS as tuas mensagens, você precisa estar na página original. A página raiz, original dessa transmissão é a Jefferson Esguedoni. Então, se você quiser fazer perguntas, comentar os vídeos, fazer perguntas sobre os vídeos, falar sobre caso que você está passando, é necessário que você entre na página Jefferson Esguedoni, tá? É dali que está saindo a transmissão principal. Vamos começar então com a nossa live, que tem tudo para não ser muito extensa. Deixa eu tirar aqui a musiquinha de fundo, porque aqui eu faço tudo, né, irmão? Eu sou o cameraman, o apresentador, eu sou o trabalho na mesa de som, tudo para que a gente possa levar essa live e a informação até você. Feliz, né, também, porque há poucas horas atrás, o Corinthians finalmente venceu. Ei, alegria! Dá até para amenizar um pouquinho todo o cansaço do dia de hoje. Mas vamos lá. Vamos começar com o primeiro. Lembrando, eu só quero dar um atento para você, que o último vídeo é o mais importante deles, tá? A gente vai trazer no primeiro vídeo uma moça falando sobre características do autismo na criança. Depois nós vamos trazer, se eu não me engano, 7 características de uma criança com autismo. E depois o doutor vai trazer 20, preste bem atenção, 20 sinais de que a criança pode ter o espectro do autismo. Então, o último vídeo é muito interessante. Então, fique comigo. Vamos lá, do primeiro ao último. Eu prometo que a live não vai ser extensa. Até porque a audiência ao vivo não está muito grande, não deve ter muita pergunta. Então, vamos tocando o barco, ok? Vamos lá para o primeiro vídeo, então? Então, bora lá. 20 sinais... Não. Esse é o último. 20 sinais é o último. Então, é de baixo para cima, peraí. Sinais de autismo entre 1 e 2 anos de idade. O mais comum a ser observado nessa fase é o atraso da linguagem, da comunicação, e o principal sinal de alerta é a perda de uma habilidade antes adquirida, sendo mais facilmente observada na regressão da fala, ou seja, antes a criança falava algumas palavras e de repente parou de falar. Por isso, é muito importante o acompanhamento de cada marco do desenvolvimento da sua criança. Você notou algum atraso no desenvolvimento da sua criança? Me fale aqui nos comentários. Tá. Então, esse primeiro vídeo ele é bem simples, mas ele traz uma informação extremamente importante. Jefferson, qual é a informação extremamente importante desse vídeo, que aparentemente é bem simples? Eu vou te dizer. É o retrocesso. A criança, ela no início, ela parece que está indo extremamente bem. Está andando, está falando, está respondendo aos comandos e, de repente, ela começa a não mais fazer isso, né?
eu acho que nesse caso ele fica mais latente, porém causa mais dúvida. Causa mais dúvida porque você pode achar que é algo momentâneo, algo repentino. Aconteceu alguma coisa que meu filho parou de falar. Aconteceu alguma coisa que meu filho começou a fazer movimentos repetitivos que ele não fazia, né? Aconteceu alguma coisa que meu filho agora eu chamo e ele não me atende. Então, eu entendo que, claro, você tem uma criança que ela já está na fase, você chama pelo nome, ela olha, ela já solta as primeiras palavrinhas. Num determinado momento isso vai chamar mais atenção. Vai chamar mais atenção. Porque na crença a gente tem que trabalhar, a gente trabalha muito, né, principalmente no Brasil, que é um país onde nós temos todo tipo de religião, todo tipo de crença. É um estado laico, né? É um país que praticamente não tem a sua raiz, um povo mesmo, que você diga, olha, esse é o povo brasileiro. Não, nós somos uma miscigenação de raças, então tem muitas crenças, muitas crendices, e precisa ser respeitado a cultura e a raiz de todas as pessoas. E isso, por um lado, atrapalha. Porque, principalmente, quando a criança ela tem um atraso na fala, muitos familiares, amigos, vizinhos, até pessoas que te param na rua, vão te dar conselhos nunca baseados na ciência. E sempre num recurso, como é que eu vou te falar assim, extremamente natural. Ou uma simpatia. Quantas vezes não foi dito para mim e para a mãe do Rodolfo que ele estava com a fala atrasada e nós ainda não sabíamos do TEA, já estávamos correndo atrás. Mas quantas pessoas não falavam pra gente, dá água para ele na colher de pau, porque é normal, a criança atrasa mesmo, e depois ela, né, se tomar água na colher de pau, ela começa a falar. Então, quando a criança ela não tem esse início da fala e a crendice ela atrapalha muito, porque o TEA não tem aparência. Então todo mundo olha, vê lá o nenê lindo, saudável, sorridente. Você nunca vai dizer que essa criança tem uma deficiência. É mais complicado, né? Então, muito. Aí no nosso país vai atrapalhar um pouco, atrasar um pouco, até que a pessoa vá realmente ao médico, ao neuro, ao psicólogo, buscar informações sobre o que está acontecendo com o filho. Então eu acho que quando é de primeira, né, não teve o retrocesso, ele já atrasou de primeira, demora um pouco mais. Se a criança falava e de repente parou, vai gerar uma certa dúvida, porém o pai e a mãe têm como assim uma tendência de imediatamente procurar uma ajuda. O que aconteceu com o meu filho que de repente parou de falar, né? E daí então começam-se o trabalho de pesquisa e tudo que tem que ser feito para que seja diagnosticado. Então esse primeiro vídeo fala disso, dos primeiros sinaizinhos que ela teve como experiência, de a criança estar falando, a criança estar convivendo normalmente, de repente retrocede. Cessa o falar, começa os movimentos repetitivos, e aí você também pode pensar, quando isso acontece, meu filho pegou o autismo. Não, isso não existe. A criança, ela nasce com autismo. Ela já vem lá da barriguinha da mãe, no 5º mês de gestação, quando o corpo da mãe começa a lapidar a criança, é naquele momento que o TEA é desenvolvido. Então ela não é uma doença para que ela venha se desenvolver por uma atitude, por exemplo.
tá? Então, acho que o primeiro vídeo é isso. Vamos pro segundo, para nós termos mais informações. 20 sinais. Não, mas Vocês me desculpem ao cansaço, eu tô insistindo nesse dos 20 que eu falei que é o último. Vamos para esse. Esse aqui são 7. E eu acho que esse vídeo não tem áudio, eu acho que é só escrita. Vamos ver se vai dar para você ler. Vamos lá, vou pôr de novo um pouco maior agora. Do trabalho deles, né? Então, andar na ponta dos pés, o Rodolfo andou muito pouco, mas muito pouco mesmo. Mas essa parte do vídeo, eu vou pôr de novo, ele é curtinho, né? 20. Meu Deus do céu. Vamos lá. Barulho, pode bater no chão, pode fazer o que você quiser, a criança não olha. Não olha. Então, esses foram os sinais claros que o Rodolfo deu pra gente, para nós buscarmos a ajuda, né? Buscarmos o TEA. Eu sempre digo para vocês, a gente chegou a achar que era problema auditivo, mas ele não encarava a gente. Você podia pegar ele assim, colocar o rostinho dele de frente pro seu, ele desviava, não olhava de forma alguma. No espelho ele não interagia. E aí, com a evolução, ele foi evoluindo muito rápido. É aquilo que eu digo para todos os pais. Pode ficar tranquilo. Tudo isso vai haver uma grande evolução. Vai haver uma grande evolução. Tá? Então, hoje ele atende tranquilamente pelo nome, nos encara muito, brinca muito na frente do espelho. Ele não só nos encara, como ele analisa os nossos órgãos, né? Olho, nariz, boca, compara com a dele. Então a evolução ela é clara, né? Como eu disse, foi a primeira crise que ele teve em 4 anos. 4 anos e 2 meses. Ele fez aniversário em junho. Foi a primeira crise que ele teve mesmo, assim, que deixou a gente meio sem chão e completamente inesperado. Completamente inesperado. Então, o que eu quero te dar como conselho que eu senti na pele hoje? Nós corremos atrás de conseguir um neuro para que pudesse analisar a situação dele, né? Porque ele está completamente diferente do que ele é. E já tinham passado 2 dias. E a gente correu atrás do neuro. E a mãe dele entrou em contato com a consulta estava R$ 900. Não, você não entendeu errado. Uma consulta. R$ 900. E aí, ela perguntou para quando tem vaga? Ela falou só pro ano que vem. Você tem noção disso?
Eu achei um preço extremamente absurdo, né? Mais caro do que qualquer plano de saúde que você fizer. E ainda assim, não tem vaga esse ano. A gente não está falando de SUS, não. A gente está falando de particular. Para você ver, não é, a demanda. E ele, deixando mais claro, ele é especializado em TEA. Então, olha o número de pessoas que têm um contato direto com o neuro. Então, do nosso lado, como nós nunca tivemos nenhum tipo de problema com o Rodolfo, eu posso te dizer que a gente não tem um médico que cuide dele. Um médico específico, né? Que nessa hora nós pudéssemos correr. Vamos lá no pediatra tal, que é ele quem cuida do Rodolfo. Não tem. Né? Nunca, como te disse, nunca deu nenhum tipo de problema. Então, isso serviu de aprendizado. A gente precisa ter, né? Precisa ter o acompanhamento de um pediatra, né? E esse pediatra que te indique o neuro, te indique o psicólogo, te indique as terapias a serem feitas. Um médico que acompanhe. Não que o TEA seja uma doença, não é. Mas é que para quando acontecer problemas desse tipo, você possa ser orientado, né? O que fazer, o que tomar. Porque se o Rodolfo fosse acompanhado, se nós tivéssemos feito um trabalho de acompanhamento, mesmo que ele não fizesse uso dos medicamentos que são usados em crise, obviamente nós já teríamos conhecimento dos medicamentos, embora a gente fale aqui em várias lives, né? Ou talvez até teríamos na farmáciazinha de casa, mas não tínhamos nada, absolutamente nada. E aí é só você ficar olhando mesmo para a crise, não há o que fazer, né? Não adianta você levar no hospital, porque não tem nada a ser feito. Buscar em amor, em paciência, soluções caseiras mesmo para tirar a criança daquela crise. Quando a criança não fala, que é o caso do Rodolfo, a gente sempre vai ficar naquela grande dúvida. Será que é dor? Será que o choro é proveniente de alguma dor que ele está sentindo e que ele não consegue falar pra gente? Quando a minha filha mais velha, né, hoje tem 19, quando ela tinha a idade do Rodolfo, um pouco menos, eu falava para a mãe dela: o que eu mais quero é que ela aprenda a falar logo, para que ela diga: olha, tô com dor de barriguinha, tô com dor na perna, tô com dor no dente. E a gente saber, né, o que está acontecendo. Com o Rodolfo é muito complicado, porque ele não fala. E, é claro, quando é dor, a criança ela tem a tendência de colocar a mão. Então, se é dor no estômago, ele fica normalmente naquela posição fetal, né? Isso que eu percebi já no meu filho. Ele agacha, né? Põe a mão na barriga. Se é dor em algum lugar, ele põe a mão. A gente vai percebendo, né? Ele dá alguns sinais, ele se comunica. Mas a gente não conseguiu perceber nada de anormal ou de dor, né? Ele só corria de um lado para o outro chorando e querendo sair de casa o tempo inteiro, não queria ficar aqui. Olha, foi uma luta, viu? Foi uma luta. Mas eu creio que a hora que ele acordar, em nome de Jesus, já vai estar tudo bem. Mas então fica esse conselho para você. Tenha um pediatra que acompanhe sempre o seu filho e que em momentos assim ele te indique o que você deve fazer, como você deve agir. É muito difícil, né? Mesmo sabendo, toda semana fazendo live, ensinando, dando conselhos, na hora que você vê o seu filho aparentemente sofrendo. Porque aparentemente ele não está sofrendo. Quem está sofrendo somos nós, né? Ele não está sofrendo, ele está em crise, ele nem sabe direito o que ele está fazendo. Mas você vê o seu filho chorando, andando para lá e para cá, e não podendo fazer nada, é uma dor incrível, né? Então, para evitar isso, é sempre bom você ter alguém que te oriente, alguém que esteja andando do teu lado. Ok?
Vamos então para o vídeo tão falado das 20 dicas ou 20 sinais de que o teu filho pode ter, a tua criança pode ter o TEA. Vamos lá? 20 sinais importantes de autismo nas crianças de 1 a 3 anos de idade. Criança muito agitada ou muito passiva. A gente ou fala que essa criança é muito educada, muito quietinha, ou que o menino é um capetinha, que não para, que não sossega, ou tem TDAH. Mas olha só, um bebê, ele não pode ser demasiadamente passivo. E o contrário é verdadeiro, ele não deveria ser demasiadamente hiperativo. Então, estes polos, essas extremidades devem chamar a sua atenção. Nossa, parece que eu não tenho filho dentro de casa. Eu sei, não dá trabalho. Por um segundo isso parece até ser bom, mas a gente tem que estar atento a isso. Não olha quando é chamado pelo nome. Crianças a partir do 9º mês de idade, e muitas vezes até antes, já devem olhar quando é chamado pelo nome. Com 1 ano de idade, não há dúvidas. Se você chamar essa criança com contexto, com conexão, 10 vezes ele vai olhar. Evita contato físico, abraços, beijos, toque. Isso por uma questão de sensibilidade. Você tem que ficar muito atento. Ao abraçar, ele lateraliza o corpo, ele lateraliza a bochecha. Para te abraçar, ele te abraça sem apertar muito bem com as mãos. Deve te chamar a atenção. Esquece, tem perda de habilidades adquiridas. Então essa criança perde e ganha habilidade, perde e ganha habilidades. Isso tem que chamar a atenção de vocês. Andar nas pontas do pé, ou o que a gente chama de marcha equina, tá? Então, por não conseguir encostar a planta do pé no chão, ele acaba sempre andando, boa parte das vezes andando na ponta dos pés. Lembrar que crianças andam sim nas pontas dos pés, mas que não necessariamente são autistas. Agora, quando eu tenho muitos atrasos e ainda ando na ponta dos pés, é mais um sinal de alerta. Hiperoralidade, criança que leva muito coisas à boca, fazendo uma busca sensorial. Dificuldades de imitar sons e imitar outras pessoas. Um bebê de 1 ano de idade já tem que começar a fazer as onomatopeias, imitar os sons, fazer som para as coisas. Então isso deve chamar a atenção de vocês. A criança que tem um olhar fixo ou um olhar disperso, isso tem que chamar a nossa atenção. Não aponta, não gesticula e nem balbucia aos 12 meses de idade. Nós esperamos que esse bebê esteja balbuciando muito com 12 meses de idade, que ele já esteja apontando. Se ele for ensinado, ele já está começando a bater palmas. Não fala as primeiras palavras funcionais até 1 ano e 3 meses de idade. Eu espero que essa criança esteja falando algumas palavras funcionais, como mamãe, papai, vovô, até 1 ano e 3 meses de idade. Não forma frases com pelo menos 2 ou 3 palavras com 2 anos de idade. Uma criança de 2 anos de idade deve formar pequenas frases. Poucas expressões faciais, não corresponde ao sorriso, não tem a reciprocidade socioemocional. Isso deve chamar a sua atenção. Prefere brincar sozinha ao invés de grupos. E aí, neste brincar sozinho, não dá devida função aos brinquedos. E pior, muitas vezes não prefere brincar sozinha, não dá devida função aos brinquedos e quando brinca, brinca com padrões repetitivos, restritos, estereotipados de comportamento. Então vai lá brincar com a rodinha, vai brincar de empilhar coisas, vai preferir brincar com coisas abstratas a objetos mais concretos. Então ele vai preferir, por exemplo, panelas, louças, talheres, ao invés de brincar com carrinhos e bonecos. Muita irritabilidade quando sai da rotina, que é o apego excessivo. Isso faz parte do critério B do DSM. Então, apego à rotina, ele gera muito sofrimento quando sai dessa rotina. Ausência ou pouca alegria, interesse em ver outra criança. Baixo contato visual, essa criança não olha para o outro quando você está falando, ela não te dá a devida atenção. A falta do compartilhamento do interesse, o triangular de olhar. Seletividade alimentar é algo muito comum, essa dificuldade de comer por uma questão sensorial, e é que a gente pode expandir para as dificuldades sensoriais. Muitas vezes tem dificuldade de escovar o cabelo, de cortar a unha, de escovar o dente, de pôr certas roupas, de pôr certos sapatos. Não gosta de pisar na areia, não gosta de pisar na grama, não gosta de pisar em lama.
não gosta de tocar massinha, geleca, tem dificuldade sensorial. Tem alguns critérios também, tem alguns prejuízos que nem fazem parte ainda do manual, mas que nós também devemos nos atentar, que são os atrasos motores. Então, muita dificuldade motora para andar de bicicleta, para pular com os 2 pés, subir escadas, entre tantas outras dificuldades. O autismo, ele não é a presença de um destes prejuízos. O autismo é a soma de vários prejuízos que devem estar presentes. Eu estava tão entretido aqui, ouvindo. O que você deve fazer? Eu sempre digo, né? Nas lives. Você já é adulto, você tem dúvida, às vezes as pessoas me chamam, falam, Jefferson, eu tenho, às vezes, a impressão de que eu sou autista, eu tenho alguns sinais. Entra na internet e faz o teste. Faça alguns testes e veja o resultado que dá. Se os testes derem positivo, procura uma ajuda. Porque os próprios testes reais, né? Não teste feito de brincadeira. Teste real, caso ele dê positivo, ele vai te falar, isso é somente um teste, é importante que você procure um neuro, tá? Mas dando positivo, você já tem um passo a dar. Dando negativo, você já tira isso da cabeça e procura outras coisas a serem feitas. No caso das crianças, elas não vão responder nenhum tipo de teste. O que você, como tutor, pai, mãe, vó, irmão, tio, tem que analisar? Ele citou aqui 20 sinais. Entenda o que ele disse. Sinais. Você pode ter os 20, não é? Mas se você tiver 5, se você perceber 5 desses 20, eu te aconselho a procurar um neuro, tá? Se você tiver menos disso, eu acho que é bem despreocupante. Eu acho que não é motivo para você se preocupar. Mas desses 20, se você tiver 5, e eu elenco aí como mais importantes, a fala, o chamar e ele não responder, né? São características assim muito, muito marcantes e quase certas de que a gente está lidando com autismo. A seletividade alimentar. Que mais? O empilhamento, né? O Rodolfo não tinha isso, mas nos relatos que eu ouço, muito comum o empilhamento a organização de brinquedos, né? Empilhar, enfileirar. Então, esses 4, o andar na ponta dos pés é um relato muito comum, mas como ele mesmo disse, toda criança anda na ponta do pé, né? Então, o autista ele anda mais. Tem a questão do giro, né? Eles rodam muito, muito, muito e não ficam tontos, né? Então, pode ser uma característica. Mas das 20, analise se 5. Se 5 dessas 20 estão presentes na vida do seu TEA, da sua criança, né? Nós estamos falando aqui de crianças de 1 a 2 anos de idade. Veja se está presente na vida deles. Se estiver, quanto antes o diagnóstico, quanto antes começarem as terapias, mais rápida vai ser a evolução. Tira da tua mente, tira do teu coração o medo, a tristeza, a expectativa de que o futuro do teu filho está comprometido, de que ele vai ser diferente de todos. Vai mesmo. Vai, muitas vezes de uma forma sensacional. Como Albert Einstein, né? Como Benjamin Franklin, como... eu tô muito cansado hoje para lembrar nomes, né? Mas como pessoas da antiguidade, pessoas como João Batista na Bíblia, como tantas pessoas que fizeram e fazem muita diferença no dia a dia. Hoje eu não trouxe nenhum autista falando, mas nas outras lives sempre tem algum aqui com a gente falando
dando o seu próprio relato do que é ser autista. Então, o futuro, ainda mais com a evolução, né, e com a atenção que está sendo dada ao espectro do autismo ultimamente, a evolução é muito, muito grande. Sendo tratadas comorbidades, você vai ter uma vida normal, vai ter muito do que se orgulhar do teu filho, é uma outra forma de amar, são seres especiais, que amam de forma especial, que são extremamente honestos, justos, têm uma conduta que é muito difícil de se ter nos dias de hoje. Então você tem mais a se orgulhar de ter um filho, um parente, um amigo, um marido, uma esposa com espectro do autismo, do que se preocupar, né? Sabendo, entendendo algumas características, algumas delas, por exemplo, nos adultos, isso é uma marca, isso é 100%. Todo adulto, quando for te falar alguma coisa, parece que ele está com raiva, que ele está falando bravo com você. E não é. Isso, num relacionamento afetivo, pode causar muito problema, se não houver um entendimento, porque parece que sempre o cônjuge está brigando, seja ela ou seja ele. E não é. É a forma de se falar, né? É assim que o autista age. É o jeito dele ser. Então, entendendo essas coisas, a convivência vai ser maravilhosa. Você vai ter do seu lado um ser preparado por Deus para ser realmente diferente na sua vida, na sua casa, fazer a diferença na sociedade e fazer a diferença no mundo inteiro. Ok? Peço desculpa para vocês por tamanho cansaço que eu estou hoje, fazer uma live mais curtinha, mas também, por outro lado, fui completamente abandonado, né? Não teve participação, pergunta, comentário de ninguém. Mas tudo bem. Depois eu já vou baixando aqui, editando, passando para as outras plataformas. E aí vamos abençoar e abençoar mais vidas. Os vídeos que eu passei aqui hoje, vou colocar no nosso Facebook. Você que não conhece o nosso Facebook, é facebook.com/aut, A-U-T, que é de autismo, né? Aut NPV, de Nascidos para Vencer. Então, Aut NPV, facebook.com/Aut NPV, certo? E lá você vai ter esta live, vai ter os vídeos soltos que foram mostrados nesta live, e vamos seguir nessa luta. Deus colocou na nossa mão e a gente segue fazendo o melhor para Deus. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Sábado que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser. E amanhã, às 7h30 da manhã, nós temos o nosso culto. Culto de abertura da semana. Então você é meu convidado aqui mesmo no Facebook a receber a palavra da nossa semana. Deus te abençoe, fique com Deus. Até a semana que vem. Beijo, fui, tchau.